Bom dia. Na edição do Flagrante Direto deste sábado, é nosso convidado Nelson Silva. Foi militante do Partido Socialista durante cerca de 13 anos, embora ligado ao PS há 16, e abraçou nas últimas eleições autárquicas o movimento denominado Acreditar-se Covilhã. Desfiliou-se, entretanto, do Partido Socialista como vereador da Câmara Municipal, exerceu precisamente o cargo a meio tempo. Entretanto, também saiu deste movimento Acreditar Covilhã. Há relativamente pouco tempo anunciou em conferência de imprensa, sem direito a perguntas, a renúncia ao mandato de vereador da Câmara Municipal da Covilhã. É uma entrevista que se impunha e naturalmente começo por agradecer ao Dr. Nelson Silva a gentileza em ter aceito o convite depois de tentarmos harmonizar agendas, que nem sempre naturalmente é possível. Agradeço-lhe por isso ter aceito o convite. Depois disto, comecemos a nossa entrevista com uma pergunta e é, Dr. Nelson Silva, do que é que se arrepende de tudo isto? Não me arrependo de rigorosamente nada. Mas antes de mais, muito bom dia e muito obrigado pelo convite da Rádio Cova da Beira. Não me arrependo de absolutamente nada. Eu entrei como vereador sempre com um princípio, que foi o de, na minha ação, salvaguardar os interesses e o bem comum das populações e, portanto, desenvolver um trabalho em prol da minha cidade, do meu concelho, e foi assim que tenho marcado essa minha atuação, pautado sempre pelo respeito pelas pessoas, mas também dando condições de estabilidade e de governabilidade para a ação governativa municipal. Hoje voltava a ser militante do Partido Socialista. Se recuássemos no tempo, voltava a ser militante do PS? Paulo, eu acho que essas situações devem ser colocadas sempre no contexto próprio, na altura própria. Na altura considerei que o deveria fazer e, como sabe também, tenho dito sempre de forma muito clara que ideologicamente mantenho-me a mesma pessoa. Antes do movimento independente, ao longo do movimento independente e depois do movimento independente. Ideologicamente sou a mesma pessoa, sempre o afirmei, aqui na Rádio Cova da Beira, por diversas vezes, portanto, em intervenções públicas como socialista. A parte da militância partidária é que é algo que está colocado de lado. Sim, mas no contexto atual, e não precisam de recuar, no contexto atual, hoje revê-se no Partido Socialista ou não? Na estratégia do Partido Socialista, não é nos responsáveis. Falo na estratégia do Partido Socialista. É algo que não coloco em cima da mesa, sequer, nesta fase. Nesta fase? Mas é possível em termos futuros? Um dia, em política, como sabe, estas questões estão sempre em aberto. Mas tenho alguma dificuldade pelo caminho e pelo percurso que a política tem tido ao longo dos últimos anos, não só a nível local, mas até a nível nacional. Tenho dificuldade em conseguir encaixar-me na forma e dentro das lógicas de poder que muitas vezes existem dentro dos partidos políticos. E penso que serei sempre uma pessoa muito mais válida, dando um aporte à parte política, como independente e fora de uma estrutura partidária do que dentro dela. Portanto, quer estar fora dos partidos? Quero estar fora, sim. Essa é uma decisão já tomada? Não sei. Sim, agora, como disse, depende, o contexto que vivemos é que muitas vezes determina as nossas ações e as nossas posições. Mas tenho imensa dificuldade em voltar a pensar numa questão de militância partidária no Partido Socialista. Mas há hoje um PS nacional e um PS local? Eu acho que essa é uma pergunta que coloca... Na sua visão? Na minha visão. Mas existem muitos PS locais e um PS nacional. Mas era aí que eu queria chegar. Acha que o PS hoje no Concelho de Covilhã está desfragmentado em vários PS? Paulo, eu, como sabe, ao longo dos últimos anos e desde que abandonei a militância do Partido Socialista na Covilhã, que me tenho escusado a fazer grandes comentários. Por isso é que eu estou a pedir grandes comentários, porque há pessoas que muito respeito dentro do Partido Socialista, é o partido onde ideologicamente me revejo e acho que o tempo ainda não é de fazer os comentários. Acho apenas que quem está ou qualquer cidadão que vai acompanhando a atividade política com mais atenção, percebe
que existem problemas dentro do Partido Socialista, mas na Covilhã, infelizmente, temos uma situação em que não temos só problemas num partido, temos problemas em todos os partidos e, portanto, vivemos um momento sui generis quase. Olha, não está arrependido de ter entrado no MAC? Não estou arrependido. Hoje faria a mesma coisa? À luz e voltando atrás com o mesmo contexto que tinha, obviamente que voltaria a estar no movimento Acreditar Covilhã. Agora, se o contexto fosse hoje, não fazia isso? No contexto de hoje, não, garantidamente que não. E digo isso porque, veja, o movimento Acreditar Covilhã acaba por surgir como um movimento de um conjunto de pessoas de dissidência dentro do próprio PSD, onde depois tivemos também gente ligada ao CDS-PP, onde tivemos algumas pessoas ligadas ao Partido Socialista, como era o meu caso, do professor Artur Meireles, e depois tínhamos um conjunto de independentes. Mas o fundamental que há nestes movimentos independentes é um espírito de trabalhar em prol das populações, despidos de estratégias político-partidárias. Mas isso é um bom princípio, não é? É um bom princípio. Espera, mas e o que se passou? Foi precisamente o contrário. Aliás, e deixe-me até especificar para depois chegarmos à conclusão de tudo isto. O que acaba por acontecer é que, primeiro, essa ala ou essas pessoas que vinham do PST, a primeira preocupação que tiveram foi realmente tentarem fazer do movimento Acreditar Covilhã uma plataforma para chegarem ao PST. Por outro lado, acontecendo isto, eu tinha a noção muito clara que daria espaço ao CDS-PP para ganhar uma preponderância que eleitoralmente não tem. Não tinha e não tem. E, por outro lado, percebi que, sendo o foco muito mais político-partidário, se estava a deixar para trás aquilo que era fundamental e que poderia ser e deveria ser a espinha dorsal do movimento independente, que eram 11 presidentes de junta. Eram 11 juntas de freguesia. Mas então o Dr. Nelson Silva, de alguma forma, permita-me a expressão, foi engolido pelo MAC? Não tem rigorosamente nada a ver com isso. Não há aqui uma questão... Não, claro, obviamente que não tem, não. Não. O que se passa é que há uma decisão minha de, percebendo tudo isto, fazer um caminho que foi o de ajudar os presidentes de junta, ajudar os seus presidentes de junta em várias situações. Sim, de forma pessoal. Porque infelizmente, dentro do movimento independente, aquilo que estava a acontecer era que a estratégia de atuação estava recentrada em questões político-partidárias e não naquilo que era a atuação no terreno político. Mas, Dr. Nelson, e por isso é que os presidentes de junta... Como é que encara, por exemplo, uma declaração do Pedro Farromba que diz que foi a maior desilusão política dele o ter convidado e, portanto, o ter integrado na lista? Por outro lado, ouviu recentemente Paulo Torais, também do Movimento Acreditar Covilhã, a dizer aquilo que disse aqui em entrevista. Paulo, responde-lhe de uma maneira muito simples. Com quem é que os senhores presidentes de junta, ao longo destes últimos 3 anos, estiveram alinhados em matéria de decisões e de votações nas Assembleias Municipais? Foi com os líderes, ou foi com as pessoas que estavam no MAC, ou foi com o vereador Nelson Silva? Foi com o vereador Nelson Silva. Quem é que esteve ao pé ou quem é que esteve a acompanhar o processo, por exemplo, difícil de constituição da Junta de Freguesia do Tortozendo e da União das Freguesias da Aldeia de Soto e Val Formoso, porque não tiveram maioria, quem é que esteve a fazer esse acompanhamento? Fui eu. Não foi mais ninguém. Porquê? Porque no pós-eleição, colocou-se em cima da mesa, muitas vezes, o revanchismo em relação a quem estava na Câmara, quando, a partir do momento em que há eleições, ganha-se ou perde-se, passamos a uma nova fase. E parece que as pessoas tiveram dificuldade em perceber que a fase era da oposição e que se tinha que garantir, e que tinha que se garantir a estas populações e a estas juntas de freguesia estabilidade. Fui eu que estive nesses processos. Tal como tive desde o primeiro momento uma preocupação enorme, em 3 casos que tínhamos de 3 juntas de freguesia
porque tinham fundos candidatados para obras, era o caso do Tortozendo na Casa da Vila, era o caso do Peso na ampliação do centro-dia do centro comunitário, e era o caso do Ferro no centro interpretativo da Cereja, em que, desde o primeiro minuto, estive ao lado desses presidentes e tive diversas conversas com o senhor Presidente da Câmara e com o antigo Vice-Presidente, no sentido destes processos serem resolvidos. Mas isso de forma isolada. Ou seja, mas, Paulo, já estava numa fase de divergência, já em divergência com o movimento. Mas essa divergência é da assunção, digamos, de protagonismo, como o acusam ou não? Não, tem que ver única e exclusivamente com estratégia. Paulo, quem hoje acusa a liderança, ou neste caso o vereador Pedro Faromba, de falta de liderança, não sou eu. É o ex-líder do movimento na bancada da Assembleia Municipal, Paulo Torais. É ele que o acusa de falta de liderança. É ele que diz que o vereador do MAC está capturado. Está capturado pelos negócios que, entretanto, tem feito. Uma afirmação que não é grave, é gravíssima. Mas o senhor revê-se nestas afirmações? Paulo, a única coisa que lhe posso dizer é que eu acho que, do ponto de vista estratégico, houve uma falha enorme logo de início no movimento Acreditar Covilhã. E, como sabe, eu não comento este tipo de situações porque quem faz este tipo de abordagens são precisamente as mesmas pessoas que fizeram um conjunto também de afirmações do género em relação à minha pessoa. E, portanto... Como é que as encara? Não relativizo-as e, portanto, passo completamente ao lado. Sim, mas é essa, por exemplo, essa declaração que acaba de citar, não é? Se o Paulo Torais tem razões para considerar que o líder do MAC está capturado, tem que as apresentar. Isso tem a ver com o processo, como sabe, ele sublinhou da questão da pousada. Sim, exatamente. Acha que foi um bom passo dado pelo MAC nesse sentido? Mas o que é que isso tem a ver com o movimento Acreditar Covilhã? Pedro Faromba é do MAC, é vereador do MAC, não é? Sim, mas isto é uma situação que eu acho que não tem diretamente a ver com o movimento Acreditar Covilhã. Então tem a ver com uma o quê? Decisão, é uma questão de decisão da própria Câmara Municipal. E, portanto, não tenho... Eu em relação a esse assunto e na Câmara Municipal, na altura, impediente o enquadramento que tinha, dei o meu voto favorável a esta operação. Mas se o Sr. Paulo Torais acha que existem outras razões, pois deve expô-las. E não ficar apenas no capítulo das insinuações. Mas não me respondeu há pouco, Dr. Nelson Silva, à declaração do vereador Pedro Faromba, quando disse que foi a maior desilusão ter convidado para a lista e para o MAC. Paulo, eu já expliquei que o meu posicionamento foi sempre um posicionamento de trabalho em prol das populações. E aquilo que aconteceu e a minha saída não colidiu com nada daquilo que eu tinha dito ao Dr. Pedro Faromba e tinha combinado com ele antes das eleições. Não houve aqui traição nenhuma. Não, há decisões e há escolhas, não há traições, Paulo. Aliás, em política há decisões. E há escolhas, apenas isso. Mas escolhas após ter integrado o movimento. Mas não é? O movimento Acreditar Covilhã. Eu só estou a insistir porque... Mas há traição. Posso-lhe fazer uma pergunta também? Isto é uma reflexão. Então, e o Dr. Paulo Torais, neste caso, o Paulo Torais, ex-líder de bancada, também traiu o Pedro Faromba. Os presidentes de junta que deixaram, e portanto hoje é ele que o diz, o MAC não existe, os presidentes de junta abandonaram o movimento, também traíram Pedro Faromba. Hoje temos liderança na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, através de vereadores do CDS-PP, também houve traição ao líder do movimento. Portanto, quer dizer que partilha da opinião... Eu tenho ouvido afirmações, é Paulo Torais que o afirma, e eu, há 3 anos atrás, que tive uma percepção muito clara de que isso ia acontecer. E porquê é que tive essa percepção tão clara há 3 anos? Já lhe expliquei, porque a estratégia
que tinha que passar por manter uma linha de coerência e de acompanhamento dos presidentes de junta, das populações, estar próximo dessas mesmas populações, com uma atuação política construtiva, de oposição, mas construtiva, aquilo que aconteceu foi uma inversão em relação a esta estratégia, que era claramente de combate político-partidário. E quando isso acontece, o resultado é aquele que temos hoje em cima da mesa. Não foi preciso chegarmos ao final de 2017. Portanto, não se arrepende, ainda assim não se arrepende de ter integrado Não posso arrepender. À luz do momento, tomei a decisão que achei mais correta e de tentar... Embora Pedro Fernando acho que foi uma traição, de facto, que foi uma facada que lhe deu, não é? Eu não faço... Não é o tipo de linguagem que eu sequer utilizo. Repare no seguinte... Eu já aqui estive várias vezes na Rádio Cova da Beira, ao longo destes últimos 3 anos, e tenho dado entrevistas e tenho falado publicamente. Alguma vez alguém me ouviu fazer um comentário ou utilizar esse tipo de linguagem, fosse em relação ao líder do movimento Acreditar Covilhã, fosse em relação a qualquer outra pessoa. É uma questão de estilo, é isso? É uma forma, eu tenho princípios e educação, e na forma como me relaciono com as pessoas e falo, há linguagens que não utilizo. O Dr. Nelson Silva, depois saiu do MAC e aceitou o meio tempo. Foi vereador da Câmara da Covilhã, era já vereador, mas a meio tempo, com o tal, digamos, pelouro da estratégia da Câmara Municipal. Planeamento estratégico. Do planeamento estratégico. É a mesma coisa, vai dar ao mesmo, não é? Nesse tempo, o que é que andou a fazer? Olha, Paulo, antes de mais era importante, se calhar, aqui fazer uma explicação. O pelouro do planeamento estratégico é um pelouro que não tem uma ação visível como tem um pelouro do urbanismo, um pelouro das obras. Mas já lá vamos. É global? É global, mas é de estratégia e é de planeamento. Não é algo que nós, na nossa ação diária, tenhamos um retorno imediato. Não é algo que se veja numa pintura de uma estrada, no tapar de uma... Portanto, o planeamento estratégico não é de resolução imediata. O planeamento estratégico tem por detrás a definição de caminhos, de linhas de atuação para conseguirmos atingir determinados objetivos. Pronto. O que é que isto implica? Implica uma fase, normalmente, de diagnóstico, depois de desenho de estratégias de atuação e depois de implementação das mesmas e monitorização. Pronto. Acontece que o Sr. Presidente da Câmara me colocou em cima da mesa alguns dossiês. É preciso entendermos que, quando também há a decisão de entrar e de aceitar esse pelouro, estávamos num momento complicadíssimo com o processo Parque C. Nesse processo... Mas hoje continuam... o processo Parque C que estava... Sim, mas não é isso, resolvido. Continuam outros processos complicadíssimos. Sim, mas não é? Como sabe, o processo Parque C era o processo mais complicado do mandato. Isso eu não tenho... Da AGS, não é? E temos ainda essa situação, mas que não é uma situação que neste momento se possa dizer, bem, o valor é X, Y ou Z. É um problema que pode vir a acontecer. Não acredito é que ele seja um problema que possa acontecer já neste mandato. E eu acho que dependerá muito já também... Deste mandato, não acredito. E acho que dependerá muito da capacidade de negociação e de entendimento que o Sr. Presidente da Câmara venha a ter com a estrutura acionista. Agora, deixe-me voltar atrás para lhe dizer, quando fiz essa entrada, quando aceitei o pelouro, tínhamos o processo do Parque C, que foi, entretanto, resolvido. Dei o meu contributo, sob a liderança do Sr. Presidente da Câmara, tivemos outras pessoas também muito importantes neste processo e foi resolvido. Depois, houve uma preocupação muito grande do Presidente da Câmara, que ia no sentido de sistematizarmos aquilo que seria o caminho que a Covilhã tem que seguir, onde é que ela quer estar dentro de 10 e dentro de 20 anos. E esta visão é uma visão que não pode vir apenas de uma pessoa, não é uma visão de um presidente, não é uma visão de um presidente e de um conjunto de vereadores. Tem que ser uma visão global da sociedade, onde têm que estar os empresários, onde tem que estar a sociedade civil, onde tem que estar o movimento associativo. E ninguém melhor do que a Universidade da Beira Interior
para ajudar a Câmara Municipal a traçar esse mesmo caminho. O que é que fizemos? Fizemos várias reuniões, estabelecemos e fizemos um draft, foi preparado um draft de trabalho, já com um líder de equipa, com equipas multidisciplinares, e neste momento o Sr. Presidente da Câmara tem em cima da mesa o dossiê preparado, devidamente calendarizado, para se avançar com um plano estratégico, com a apresentação de um plano estratégico, que será a visão da Covilhã a 10 e a 20 anos. Quer dizer que deixou um plano estratégico? Não, Paulo. Estou a perguntar. Não há plano. O plano estratégico tem que ser construído. Foi deixada a linha de atuação para se arrancar com um plano estratégico para ser apresentado num curto espaço de tempo. Ou seja, estas coisas, Paulo, não são feitas, é como lhe disse, certo. Isto tem diagnóstico, mas não é tem isso, linhas de atuação. A conclusão é óbvia, ou seja, não há então estratégia hoje. Não, Paulo, não coloca nesse capítulo, até porque, deixe-me dizer-lhe, porque me lançou uma pergunta antes e ainda não acabei de responder. Estou-lhe a responder. As linhas, portanto, relativamente ao plano estratégico, está nas mãos do Sr. Presidente, neste momento, avançar com o processo do plano estratégico em parceria com a Universidade da Beira Interior. Por outro lado, havia também uma preocupação na parte do fomento do emprego, da economia, do próprio empreendedorismo. Como é que nós pensámos em resolver esta situação? Através da criação do chamado Gabinete do Investidor. E foi isso que foi preparado. Também o Sr. Presidente tem hoje na sua mesa um guia com a apresentação e com a estruturação integral de um gabinete do investidor, que no fundo é uma estrutura muito focada para o investimento, para o apoio e acompanhamento de todos os processos empresariais que queiram fazer investimento na nossa região e que tem, por exemplo, a própria gestão dos parques industriais, em parceria também, por exemplo, com o Parque de Ciência e Tecnologias, onde vamos ter a possibilidade de desenvolver, por exemplo, bases de dados informativas sobre o panorama económico do nosso concelho, onde podemos sistematizar tudo aquilo que possam vir a ser e programar tudo o que sejam apoios ao investimento, nomeadamente na componente fiscal ou de isenção de taxas, programado isto no médio e longo prazo e, portanto, no acompanhamento e na instalação de tudo o que seja investimento. A tal via verde para o investimento está aqui neste documento, em cima da mesa do Sr. como Presidente, objetivo, está com o Sr. Presidente e ele saberá escolher o momento para o fazer. Mas, e mais. A pergunta que o Paulo me faz é pertinente quando diz assim, mas o que é que o senhor andou a fazer 4 meses? É preciso entender que eu trabalhei sempre e tive também do Sr. Presidente igual respeito e lealdade. E, portanto, todo este trabalho foi trabalho que fiz em proximidade com o Sr. Presidente, mas que cabe ao Sr. Presidente potenciar, apresentar, porque a partir do momento em que eu entro numa equipa, há uma liderança. E essa liderança tem que ser respeitada. E foi isso que eu fiz. O Sr. Presidente, neste momento, quando ele entender, tem aqui um conjunto de dossiês que pode utilizar da melhor maneira. Uma curiosidade. Quando estava a falar do gabinete, utilizou o presente. Temos... Ainda se vê na equipa em alguma Não, eu quando situação? digo temos ou podemos é enquanto cidadãos na Covilhã. É algo que pode e deve ser feito. Mas já agora, e que fala de presente, eu tenho uma relação de amizade com o Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara... Mas a pergunta é o Sr. Presidente da Câmara, sempre que o entender, sempre que for necessário e considerarem que as minhas competências ou a minha opinião pode ser válido, o Sr. Presidente da Câmara está perfeitamente à vontade e sabe que conta sempre comigo para ouvir e para ajudar naquilo que for necessário. Conta esporadicamente, não é diariamente, nem mensalmente, nem semanalmente, não é? Com certeza, eu não estou na Câmara Municipal, não é? Mas dentro daquilo que é o meu tempo disponível, o Sr. Presidente pode contar sempre que assim o entender. Portanto, não fica integrado em nenhum projeto? Não estou integrado em projeto rigorosamente nenhum.
não estou integrado em projeto nenhum e nem quero que seja feita qualquer interpretação, porque esta é a minha forma de estar e a minha forma de ser. Sim, mas o Dr. Nelson Silva, quando aceitou o meio tempo, disse que, e cito, vivemos na Câmara da Covilhã algumas situações complexas, principalmente a nível financeiro, que se podem agravar. Situações que podem atrasar a modernização e a competitividade do Conselho da Covilhã. A realidade necessita de soluções sólidas no presente e no futuro. Sim. Há estas soluções sólidas? Há essas soluções sólidas. Hoje há essas soluções sólidas. O Sr. Presidente... É aquelas que há pouco... Não só. Uma coisa é que estamos a falar de planeamento estratégico. Certo. É de orientação. Quais são estas soluções sólidas? Acho que hoje o Sr. Presidente da Câmara, não obstante fazermos aqui uma ressalva, a situação financeira do município continua a ser uma situação difícil. Mas acho que há soluções para que esse quadro se venha a inverter. E o Sr. Presidente hoje tem dossiês em mãos que lhe vão permitir, no futuro, resolver uma parte importante destes problemas. Não tenho dúvida nenhuma. São projetos e são situações que estão muito relacionadas com aquilo que é o potencial endógeno da nossa região. Tem muito que ver, obviamente, por exemplo, com a parte energética, com a parte da barragem. Eu acho que há soluções muito interessantes que estão a ser neste momento analisadas e trabalhadas, porque há trabalho efetivo e que podem vir a resolver. Onde colaborou também, é isso? Onde dei a minha opinião e dei o meu contributo. E eu acho que ele hoje também tem algumas pessoas com muita competência na área, como por exemplo o Dr. Carlos Veloso na ICOV, um homem com um currículo extraordinário ligado às Águas de Portugal, Águas de Azaricoa, a administração de importantes empresas do nível nacional, que pode ser um fator também muito importante na preparação e na ajuda da construção de dossiês para resolver alguns destes problemas que o município da Covilhã ainda tem. Mas ainda continua a haver, digamos, algumas bombas financeiras, bombas atómicas na Câmara da Covilhã, não? Eu identifiquei dois grandes problemas. Foi a parte C e foi o problema da divergência na AGS. Eu penso que, resolvido que está o problema da Parque C, e penso que a solução encontrada foi a melhor solução dentro do quadro que existia após uma deliberação do Tribunal, quer dizer, uma decisão do Tribunal aí, o enquadramento tinha que ser outro, e encontrou-se essa solução, tentou-se ajustar a mesma àquilo que é a capacidade da Câmara Municipal em resolver os seus compromissos financeiros, e isso foi conseguido. Eu acho que hoje o grande problema que temos tem que ver com a AGS. Mas acredito que através da capacidade negocial e de entendimento que o Presidente da Câmara tem, será possível que a mesma não termine como terminaram todos os processos no passado, que era em litígio. Eu acho que foi essa sempre a minha opinião. Sim, aliás, já o sublinhou várias vezes, evitar a litigância. Evitar o litígio. Eu acho que o Sr. Presidente da Câmara tem características nessa matéria que pode e deve utilizar, que é ser conciliador e tentar chegar a um entendimento. Este mandato, não é? A Câmara está amarrada à questão financeira, certo? A Câmara está amarrada à situação financeira e ainda vai ter um período, pelo menos até 2018, 2019, de alguma pressão e de alguma dificuldade. Porquê? Explique. Não, tem que ver com o serviço de dívida que está associado e com os compromissos que vêm de trás, que obrigam ainda a um grande esforço. Só a partir de 2018 é que a Câmara Municipal entrará numa fase de alívio do seu serviço de dívida, portanto, dos compromissos que estão estabelecidos e que vêm de trás. A partir desse momento, aliás, que é coincidente precisamente com o momento em que também vai começar a fazer o reembolso da operação, e neste caso do pagamento à Parque C, que depois terminará em 2025, com uma última renda balão de cerca de 4.250.000, que algumas pessoas, até mesmo ainda no seio
no seio da variação não perceberam, não entendem, mas que é coincidente com o momento em que a Câmara Municipal tem um serviço de dívida de pouco mais de 500 mil euros ano e que compara, por exemplo, com 6 milhões e meio a 7 milhões que hoje tem. E por isso é que é possível acomodar 4 milhões 250 mil euros dentro de 9 anos. Não acha, de facto, que a dívida da Câmara hoje é uma dívida muito preocupante? Paulo, mesmo em termos futuros? Paulo, eu já expliquei e disse aqui por várias vezes. O problema não é a dimensão da dívida, é a forma como nós olhamos para a dívida e é a forma como tratamos o problema da dívida. A dívida da Câmara Municipal da Covilhã é uma dívida que é grande, mas não é muito diferente da de muitos outros municípios. Então, o que temos que ter, Paulo, o que temos que ter é estratégia. Era para chegar a isso. Temos que ter estratégia. E por isso é que eu estou a dizer... Não questões financeiras que os responsáveis da Câmara dizem que não podem fazer obra. Peço desculpa, vamos lá ver uma coisa. Eu quando falo de dívida, estou a falar de dívida numa vertente de curto, médio e longo prazo, é numa visão global. Ela hoje é um garrote fortíssimo sobre a ação municipal e sobre a ação política. Isso é indiscutível. Acho que ninguém até hoje, ou pelo menos no seu perfeito, desculpe uma expressão, juízo, poderá dizer o contrário. O que eu quero dizer é que nós temos que encontrar soluções e essas soluções começam a estar em cima da mesa para aliviar este problema da dívida, que ainda vai ser pesado até 2018, 2019. Mas então a pergunta é, na sua opinião, haveria outro caminho ou outros caminhos melhores daqueles que foram traçados até hoje? O caminho é apenas e única e exclusivamente o de gerir da melhor forma possível os recursos que a Câmara Municipal tem e procurar fontes alternativas de proveitos para a Câmara Municipal, como aconteceu no passado. Que teve alavancagens fortíssimas em receitas extraordinárias, como foi o caso da alienação. Mas essa é a questão. Onde é que estão as receitas extraordinárias? Onde é que a Câmara pode ir buscar receitas extraordinárias? Dos 49% na altura dos serviços municipais. Mas onde é que a Câmara pode ir buscar receitas extraordinárias? Eu acho que a parte energética é uma área onde a Câmara Municipal tem capacidade de ir buscar. Estamos a falar desde a produção de energia, estamos a falar na produção de energia, por exemplo, eólica, estamos a falar na parte hídrica. Acho que tudo isso são situações que a Câmara Municipal pode e deve explorar. E que são fonte, digamos, podem ser uma fonte importante de rendimento para a Câmara Municipal. Em termos Municipal. futuros? Claro. Temos sol, temos água. Que é aquilo que muitos municípios não têm. Este ano até tivemos água a mais, dizem... Ótimo, produz mais energia, desde que haja barragens. Dizem alguns. Mas já agora, de barragem, acredita que, que no futuro se faça a barragem? Acho que a barragem pode vir a ser feita, mas provavelmente num enquadramento diferente daquele que estava a ser projetado no passado. Em que enquadramento? Provavelmente num... Porque um dia destes vai ter as produtoras, vai ter tudo pronto e não tem barragem, provavelmente em regime de parceria, por exemplo, é algo que eu não descarto, mas é preciso... Parceria com consórcio empresarial? Por exemplo. Mas Paulo, todas essas situações só se conseguem decidir a partir do momento em que tenhamos um quadro muito claro de como é que é possível financiar, através de fundos comunitários. Sim, isso não existe hoje ainda. E, portanto, como sabe, todas essas situações ainda estão... Ainda estão em dúvida, quer dizer, nada disso ainda é muito claro, não é? Eu há pouco perguntei-lhe e o Dr. Nelson Silva não me respondeu, que é, há hoje uma estratégia clara do caminho da Câmara da Covilhã? Eu acho que há uma estratégia, o Presidente da Câmara tem essa estratégia e por isso mesmo colocou em cima da mesa que era importante que a mesma fosse, sistematizada, mas eu não sou Presidente da Câmara, como deve imaginar. Claro, mas não tem que ser o Sr. Presidente da Câmara a responder. Mas esteve a trabalhar diretamente com ele, não é? Mas terá que ser o Sr. Presidente, precisamente porque tenho respeito e lealdade, é que isso é um assunto e são situações que dizem respeito e que o Sr. Presidente deve o que está a garantir responder. É que há uma estratégia. O que lhe posso dizer é que o Sr. Presidente foi muito claro naquilo que tinha que ver com a definição do plano de atuação a 10 e a 20 anos. E demonstrou sempre preocupação em relação a determinadas áreas. A área do emprego e do empreendedorismo, demonstrou clara preocupação na forma como temos que ter montada a nossa rede de ação social
no nosso Conselho, demonstrou sempre grande preocupação relativamente à forma como teríamos que ter estabilidade ou teríamos que ter medidas para dar sustentabilidade financeira ao município, demonstrou sempre estamos a falar naquilo que diz respeito ao plano estratégico a 10 e a 20 anos. Demonstrou sempre também preocupação relativamente àquilo que é o problema demográfico, relativamente à saúde, relativamente à educação. E, portanto, tudo isso são linhas estratégicas, mas não me peça a mim que lhe faça e que lhe venha aqui publicamente falar sobre situações que dizem respeito e que deve ser o Sr. Presidente da Câmara. O que é que fica deste mandato? Paulo, o que fica deste mandato é uma ação muito condicionada, como já percebeu, por problemas e por situações financeiras difíceis que condicionaram toda a ação. Ainda assim, penso que a resolução de problemas como o Parque C, como o Parque de São Miguel, que eu sei que eleitoralmente as pessoas não valorizam, porque não valorizam, tenho consciência disso, mas a verdade é que são recursos financeiros imensos que estão aqui alocados e que realmente tiram capacidade de atuação para resolver esse tipo de pessoas. Doutora Nelson Silva, aliás, os partidos da oposição dizem isso mesmo, é que este mandato fica marcado. Paulo, deixa-me dizer uma coisa. Desde o início, que fui sempre muito claro nessa matéria, como ainda posso e como sou claro em relação ao próximo mandato. Como o próximo mandato, estamos a falar de 2017 a 2021, ainda terá uma parte importantíssima, mais de metade do próximo mandato, será condicionado ainda de forma inequívoca pela situação financeira. Seja quem for o Presidente. Seja quem for o Presidente da Câmara. Mas eu disse isto em 2013, aliás, eu não digo isto em 2013, eu digo isto, Paulo, de forma clara desde 2009, na Assembleia Municipal. Portanto, quem entrou de para 2009 a 2021 ou 2022 seria muito difícil a ação política no quadro em que as pessoas veem a política como algo que é a resolução do problema imediato, do buraco, da estrada, da iluminação. Entende? Mas nesse sentido, é muito complicada a ação política. O melhor momento, então, para quem se queira, em tese, candidatar à Câmara é 2022. Financeiramente será esse o momento em que a Câmara estará numa situação já diferente. Mas atenção, volto a repetir, há dossiês que podem alterar essa situação de forma mais rápida. Esses que há pouco citou? Estes que citei, nomeadamente os que têm que ver com o sol e com a água. Com o sol e com a água. As pessoas não vão perceber muito bem isso. Não, tem que ver com a questão das barragens, a produção energética. Eu penso que foi claro na parte da produção de energia fotovoltaica, por aí fora, não é? Muito bem. Doutor Nelson Silva, tudo corria bem, mas passados 4 meses apresentou a renúncia. Não, Paulo, eu tenho uma ideia muito... Isto é uma imagem que não, mas, que eu compreendo. O que eu posso dizer é que é o seguinte. Eu acredito que a política deve ser feita com base em princípios de nobreza, de justiça, de altruísmo. Acho que quando a política é feita, e estamos a falar no seio da Câmara Municipal, estamos a falar de quem está no dia a dia na Câmara Municipal, em reuniões da Câmara Municipal, quando o local onde nós devemos definir estratégias de atuação, onde devemos decidir quais são as atuações para melhorar a vida dos nossos cidadãos, de todos os colhanenses. Esse espaço é ocupado com acusações, com insultos pessoais, com sentenças moralistas, com lutas que não passam de disputas político-partidárias, que mais parecem comissões políticas do que propriamente um órgão, como é a Câmara Municipal. Eu acho que tudo se alterou. E eu acho que tem que haver dignidade. Aquele órgão merece dignidade. Não, mas a questão não é 4 meses. Isto é uma situação que tem-se vindo a agravar. Sim, aquilo que eu acho, e quando eu aceitei, tinha havido um conjunto de medidas e de alterações que me deram sinais claros na altura e inequívocos
de que haveria uma alteração, que haveria uma alteração de posicionamento. Infelizmente isso não aconteceu. Aliás, eu, quando na preparação até para esta reunião, para esta conversa com o Paulo, a folhear alguns jornais, peguei num, olha, por exemplo, de 21 de maio de 2015, estamos a falar praticamente há um ano, e o título de jornal: Reunião pública marcada por troca de acusações. Vereador chamou a líder da comissão política de um determinado partido, salta pocinhas, o outro vereador chama a outro vereador que está impreparado. Já na altura, em 2015. Com certeza, mas como lhe disse, depois houve um período que houve mudanças, enfim, foram públicas, em que me pareceu que haveria condições para mudar. Agora há algo... Não é uma questão de me enganei. Eu tinha firme expectativa de que isso mudava. Agora, eu acho que este é um problema que tem que ver com pessoas, tem que ver com atitudes comportamentais, tem que ver com educação, tem que ver com a formação. Com os tais valores éticos e morais, não é? Com valores éticos e morais, dos quais eu não prescindo. Mas então... E eu exijo, Paulo, e que isto fique muito claro para que as pessoas também o entendam, eu exijo respeito num órgão, eu exijo respeito em todas as situações, mas ainda mais quando estamos a falar de um órgão que é a Câmara Municipal da Covilhã. E, portanto, como eu tenho a possibilidade de renunciar, tal como fez também a vereadora Paula Simões, renunciei ao mandato. Não estou mais. Tive uma conversa franca e leal com o senhor, não é uma, várias, com o senhor Presidente da Câmara, que entendeu as minhas razões. Não vai esquecer, digamos, esse raciocínio das reuniões com o Presidente da Câmara. Mas, estando o senhor, e como há pouco referiu, um pouco equidistante no sentido do dia-a-dia da gestão, ou seja, tem um pelouro mais global, tem um pelouro que até nem entronca, digamos, com o dia-a-dia, a gestão do dia-a-dia. O dia-a-dia da Câmara da Covilhã, não podia continuar a dar o seu apor, digamos, ao Presidente da Câmara, como há pouco sublinhava, que trabalhava diretamente com ele. Qual é a razão desta saída? Paulo, a razão está explicada e é explícita não só no Sim, comunicado, como naquilo que eu já lhe disse. É mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Então, quando nós estamos em reuniões de Câmara com acusações e com insinuações permanentes, não temos outra alternativa. Eu, pelo menos, não vejo outra alternativa. Ou melhor, eu vejo duas alternativas. Ou entro no tipo de linguagem, nesse tipo de linguagem, nesse tipo de atuação, e eu não fui educado para isso, nem tenho, não é a minha forma de estar nem de ser, ou tenho um caminho alternativo, e esse caminho alternativo é sair. E se isto não é, e se eu não tenho razão, pergunto-lhe como é que é possível, por exemplo, nessa última reunião, que foi no fundo a gota d'água, no dia 18 de março, haver um vereador que nessa mesma reunião coloca de imediato o lugar à disposição, e a consequência a seguir é entre dois partidos haver a quebra de um acordo de incidência governativa. É preciso mais? E, portanto, deixe-me dar esta imagem. Repito, é preciso mais do que isto. O Dr. Nelson Silva não quis continuar a estar nesta amálgama. Não estou, exijo respeito e não estou neste tipo num órgão onde tudo é discutido, menos aquilo que eu acho que é fundamental. A razão fundamental é essa. Aliás, eu não saiu em divergência com o Presidente da Câmara? Não há nenhuma divergência com o Sr. Presidente da Câmara. Isso que fique muito claro. Eu tenho a melhor das relações, sei e que o Sr. Presidente sempre teve respeito e lealdade em relação a mim, tal como eu tive respeito e lealdade em relação a ele. E conversámos os dois, expliquei as minhas razões. Aliás, ele próprio, no dia 18, no final dessa mesma reunião, teve o cuidado e a gentileza de imediatamente me ligar, e ele percebeu, porque me conhece há muitos anos, a minha relação com o Presidente da Câmara, Dr. Vítor Pereira, não é uma relação de 4 meses, nem de 1 ano e meio, é uma relação de 13 anos. Portanto, ele, conhecendo-me como me conhece, percebeu nesse momento que para mim tinha chegado, a minha participação enquanto vereador tinha terminado. Mas então qual é o elemento, digamos, que o leva a demitir-se em termos concretos? Já fui muito explícito nessa matéria. Concretos. Já fui explícito nessa matéria. Não foi? Não, fui explícito. Não estava a perguntar, não é? Fui explícito. Eu não consigo estar
não consigo estar num, Portanto, não consegue não consigo estar num órgão, num executivo, onde temos um permanente clima de guerrilha político-partidária. Portanto, não cabe não vou estar. Esteja o atual Presidente da Conselhia do PS. Não lhe vou fazer esse tipo de... Nem lhe quero responder sequer a isso. Porquê? Não respondo. Ponto. Não respondo. E está no Porque não quero fulanizar, nem quero individualizar. Está no seu direito. Percebe? E, portanto, acha que a população percebe este seu trajeto? Eu acho que tenho explicado e tenho declarações que são públicas. Daquilo que lhe chega. Sim, mas com certeza eu acho que as pessoas, quem acompanha de forma mais próxima a vida política covilhanense, percebe a minha decisão e não tem dúvidas absolutamente nenhumas em relação a isso. Quanto às pessoas, eu tenho feito um esforço grande, por isso tenho a preocupação de todas as minhas declarações estarem devidamente publicadas para que as pessoas tenham um fio condutor e possam perceber quem é que, ao longo do tempo, se manteve numa linha de coerência ou não. Portanto, não sai da Câmara por considerar que é uma gestão casuística, aquela que é feita no Executivo. Não, é preciso entendermos o seguinte, a gestão do município como o da Covilhã, com as dificuldades que tem, e falo precisamente, ou especificamente até no Sr. Presidente, enquanto líder do município, da equipa, é uma gestão que é muito, muito condicionada pelo dia-a-dia, isso é indiscutível, não é? É indiscutível e de muita dificuldade em realmente se conseguir fazer planeamento a médio e longo prazo. Mas mesmo assim, volto a dizer, acho que neste momento já há algumas condições e há pessoas que ficaram no município que podem ajudar. Portanto, eu trabalhei ao longo destes últimos 4 meses apenas com um colaborador, com uma pessoa na minha equipa, que foi o Dr. Eduardo Alves, que se mantém na Câmara Municipal e que ele, juntamente com outras pessoas, pode dar um aporte também importante ao Sr. Presidente. Mas como é que encara então as declarações de vários protagonistas? Já há pouco falámos do Paulo Torais, mas também o vereador Nuno Reis, entre outros, que o próprio vereador da Coligação Democrática Unitária, que recentemente disse, o Dr. Nelson Silva quer ir a todas, em termos, digamos, da vida política autárquica, quer estar em todo o lado. Como é que encara estas críticas? Que eu não quero estar em todo o lado, tanto que acabei de me retirar e renunciei ao mandato. Mas estava. E renunciei ao mandato, portanto não posso nem vou estar em todas. Mas como todas. é que incomoda estas críticas que lhe são feitas? Não, mas Paulo, eu relativamente a essas críticas, aquilo que posso dizer é que... Sim, mas percebeu que a determinada altura era alvo das críticas. Paulo, estamos a 1 ano e meio das eleições autárquicas. E ponto. E não preciso de acrescentar muito mais em relação a isso. Acha, portanto, que é isso que motiva as pessoas? Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Neste momento há posicionamentos e há um conjunto de afirmações, e acho que vão continuar a acontecer um conjunto de medidas, de posicionamentos que têm que ver apenas e exclusivamente com isso. Olha, da parte do Nelson Silva, renunciou ao mandato, está fora. Já lá vamos. Surpreendeu a posição do PSD ao romper o acordo de incidência governativa que tinha com a Câmara? Não. Com o PS? Não me surpreende, porque ao haver a deterioração que se vinha a registar nas várias reuniões de Câmara, havendo alterações dentro da estrutura política do PSD, estando a 1 ano e meio de eleições, não me surpreende. Sim, mas a questão é, em termos, digamos, políticos no Conselho da Covilhã, é entendível esta posição do PSD ou não? Face àquilo que foi dito? Não me cabe a mim Estou fazer. a perguntar. Sim, mas não, eu tenho evitado sempre fazer grandes comentários relativamente ao PSD e relativamente ao PS. Tenho uma opinião, mas não quero... Tenho uma opinião, mas é uma opinião que até que reservo para mim. Digo-lhe apenas que estamos a 1 ano e meio de eleições. E a posição de Joaquim Matias? Eu considero o Sr. Vereador Joaquim Matias uma pessoa com muita experiência política. Conhece bem a Câmara Municipal e penso que ele está, acima de tudo, focado no trabalho que está a desenvolver no município
e na área do urbanismo e da proteção civil. Eu acho que ele tem um sentido também de responsabilidade. E por isso acredito, do que conheço, que é uma pessoa que vai cumprir o mandato até ao fim. E acha que faz bem? Isso é uma decisão, e isso é que ele é que sabe se faz bem ou não sou eu que tenho que apreciar. Eu acho que ele é que, enquanto vereador, não obstante os problemas e a pressão que é alvo do PSD, do que conheço dele, acho que é um homem que vai continuar até ao fim. Portanto, se fosse o Dr. Nelson Silva, não faria isso, não é? Mas as pessoas são diferentes e o enquadramento é diferente. Por isso é que eu estou a perguntar. Eu não sou militante de nenhuma estrutura política ou partidária. Agora não é militante. Mas se fosse, teria que ter provavelmente uma outra forma de olhar para todos estes assuntos, não é? Por isso é que eu lhe estou a dizer que acho... Por isso é que eu acho... Se fosse militante de um partido, se o partido rompesse o acordo de incidência governativa que tinha, continuava a dar, digamos, o seu contributo como está o vereador... Provavelmente continuaria. É? Provavelmente, mas tudo isso depende sempre do contexto em que estamos. Neste mandato há já 2 renúncias, pelo menos. Há, naturalmente, também a questão que já lhe falei do acordo, o rompimento do acordo de incidência governativa. O Dr. Nelson Silva acredita que este é um mandato que vai até ao fim? Eu acho que é um mandato que deve ir até ao fim. Aliás, uma coisa eu sempre defendi que deveria haver estabilidade e que deveria haver condições de governabilidade, porque acho que os mandatos devem ser cumpridos até ao fim. O senhor tem a consciência... O que não quer dizer que todas as pessoas tivessem essa mesma opinião. E recorde-se dos violentíssimos ataques que sofri, até pessoais e ao caráter, precisamente porque tomei a decisão de apoiar aquilo que foi a delegação de competências e aprovar a capacidade de contratação do Sr. Presidente da Câmara Municipal. E quando o Paulo coloca essa questão, eu também coloco uma questão. É se eu estava errado relativamente a esta decisão, hoje as pessoas, aqueles que me acusaram de pôr em cima da mesa questões pessoais e de interesse pessoal que superavam aquilo que era a ação política, hoje têm a capacidade de colocar em cima da mesa uma proposta para retirar da delegação de competências e da capacidade de contratação. Podem-no fazer e assumir as consequências. Porque nós temos que ter, ou as pessoas devem ser consequentes, sim, entre aquilo que dizem e aquilo que fazem. Não entende? E é por isso que eu lhe digo, eu desde o início apoiei e achei que os mandatos iniciam-se e terminam-se. E dei, e voltaria a dá-lo hoje novamente, esta delegação de competências e esta capacidade de contratação, porque as pessoas têm que ter condições para governar. Agora, volto-lhe a repetir, quem acha que estava errado, porque todos dizem que estava errado, bem, então tem agora a oportunidade de o fazer. E assumirem as consequências disso mesmo. E acha que vão fazer? Sendo que não sei, isso tem que perguntar. Tem que perguntar a quem sendo que a CDU já disse que não alinha nessa decisão de retirar a delegação de competências. Que foi abordada para tal, mas não já tornou público isso. Já tornou isso público? Olha, eu não conheço, confesso, não conheço essas declarações. Pois, quem faz essas declarações e quem entende que se deve retirar a delegação de competência e a capacidade de contratação deve assumi-lo publicamente. Aliás, eu há pouco ia lhe perguntar, até porque o vereador José Pinto deixou essa imagem, e é uma imagem, de que com essa aprovação da delegação de competências, digamos, tendo como imagem um tabuleiro de xadrez, disse que o Dr. Nelson Silva foi uma espécie de peão para o Partido Socialista. Isto corresponde à verdade ou não? Paulo, como é que encara isto? Isso não é o tipo de comentário que eu... Isto é uma imagem, mas essa não tem rigorosamente nada a ver, porque eu aquilo que decidi e que fiz foi sempre no sentido, como lhe disse, de dar governabilidade, de dar estabilidade ao Executivo. Não há uma questão de peão. Eu sempre tive uma relação
franca e cordial com o Sr. Presidente da Câmara. Não é de hoje, é de há longos anos. Sim, mas já o sublinhou, mas tem consciência de que esteve neste mandato até ocupar... E tanto que não tenha esse entendimento, enquanto peão, que me retiro, sem problema, rigorosamente nenhum. E a vida continua na Câmara Municipal da Covilhã. Aliás, como disse já o Presidente da Câmara... E a vida continua sem problemas. Sim, mas sustentou de alguma forma este Executivo, tem essa noção. Ajudei a que este Executivo, e quando digo Executivo é o Sr. Presidente, mas é o Executivo na globalidade, a ter condições para governar da melhor forma possível. Eu pergunto-me a mim próprio, e faço também esta reflexão pública. O que é que seria a gestão da Câmara Municipal da Covilhã sem delegação de competências ou sem capacidade de contratação? Se hoje as pessoas, todos esses que fazem as declarações que fazem, dizem e falam das dificuldades de gestão da Câmara, agora eu pergunto-lhe como é que era possível isto. Sem delegação de competências e sem capacidade de contratação. Porque quem faz esse tipo de afirmações, é bom não esquecermos que pouco mais, estamos a falar em maio, junho de 2014, queriam discutir na praça pública as faturas que a Câmara Municipal pagava de refeições, as deslocações do Sr. Presidente ou dos vereadores na praça pública. São essas mesmas pessoas. Isso coincidiu precisamente com um período de 30 dias em que eu pedi suspensão do mandato. Enquanto cheguei era esse o problema que estava em cima da mesa. E que quando vai à sessão seguinte eu disse, desculpem lá, isto não é uma forma de gerir uma Câmara Municipal com a dimensão e com a dignidade que tem a Câmara Municipal da Covilhã. Nem esta nem nenhuma, fosse ou seja qual for a dimensão da Câmara. Uma instituição como uma Câmara não pode ser gerida dessa Acha que são 4 anos perdidos, Dr. Nelson Silva, para o Conselho da Covilhã? São 4 anos muito difíceis. Foram 4 anos muito difíceis. Isso até ao final do mandato não aconteceu? Eu acho foram 4 anos muito difíceis e eu acho que agora estamos na fase, ou temos que entrar na fase de tentar materializar alguns projetos que existem, e eu acho, por exemplo, o caso do PEDU é uma das áreas que poderá vir a ter algum impacto na própria cidade, mas pronto, também condicionado por apoios que têm a ver com fundos comunitários. Quer dizer, não temos, também tem faltado um pouquinho ali uma ponta de sorte, porque os fundos comunitários é algo que podia neste momento já podiam estar claramente definidos, e isso não acontece. Mas isto não é só, enfim, com as câmaras municipais, é a nível global e no país. Há atrasos muito significativos e a verdade é que já passou 2014, já passou 2015, estamos em 2016 e vejo com alguma preocupação a forma como este quadro comunitário vai ser gerido e, sobretudo, vai ser utilizado. Não é? O Sr. Dr. Nelson Silva, em relação e sem futurologia às próximas eleições autárquicas, está disponível para integrar algum movimento, algum projeto ou não? Paulo, eu estarei sempre com projetos que sejam projetos interessantes para a Covilhã e com pessoas que eu considero válidas para gerir os destinos do nosso município. O atual Presidente é uma pessoa válida? Estarei sempre com pessoas que eu considero válidas e com capacidade para gerir o município. Como deve perceber, é apenas isto que eu quero transmitir às pessoas. Sim, mas para mim não chega. Deixe-me insistir. Ou seja, há muitas pessoas válidas. Eu sei que há muitas pessoas válidas, felizmente. Mas gostava que houvesse muitas mais, mas infelizmente não é bem assim. Portanto, está disponível para integrar um projeto? Não, estou disponível para apoiar. Integrar não? Dificilmente. Porquê? Porque não, acho que há um período em que temos que fazer um retiro relativamente à política, e este período para mim iniciou-se a partir do momento em que renunciei ao mandato. É? Sim. E não tem um limite temporal. Não tem um limite? Não. E quando é que vai decidir reintegrar ou não? Paulo,
não tem limite temporal, não lhe Está posso bem, dizer mas mais estou-lhe a nada. perguntar Não é? se a sua... Há um período de nojo político. Há um período de nojo o período de nojo político pode ser definido. Mas que garantidamente, Pode ser definido. que garantidamente passará de 2017. Para além de 2017. Garantidamente. Portanto, o Dr. Nelson Silva não, Mas sabe, Paulo, eu não tenho integra sempre, nenhum Paulo, projeto político. tenho sempre algum receio em fazer estas considerações, porque a minha vida é uma vida que tem sido sempre pautada por um desempenho muito forte na minha atividade profissional, onde eu me sinto onde me sinto satisfeito e onde sinto que tenho motivação, por um projeto também muito interessante na área social, que é o da Mutualista Covilhanense, e em que achei que a política era também uma forma de participar e de construir um futuro melhor para a minha cidade. Mas a política, para mim, sempre foi secundária, nunca foi o foco principal. E é por isso que eu sempre disse que só estaria com um cargo, ou neste caso com um pelouro de vereador, numa situação muito excepcional, como aquela que vivemos, e que foi muito centrada em problemas específicos que tinham que ser resolvidos. É por isso que eu tenho sempre algum receio na forma como faço e como afirmo em relação ao futuro. Mas estarei sempre, isso não tenho dúvidas, com projetos e com pessoas que eu considero válidas. Uhum. Hoje o Conselho de Covilhã tem uma boa oposição ou não? Qual é a sua visão? A oposição é o que é. Sim, mas isso é lá para Alice. É o que é. É o que é. Agora, eu estou-lhe a querer perguntar o que é que acha dela. Agora que está fora da Câmara. Estou fora da Câmara, mas ainda o período de tempo que passou ainda é muito curto. Uhum. Enfim, acho que deveriam centrar mais a sua atividade em propostas muito concretas, junto do Executivo, e neste caso do Presidente da Câmara, e pensar menos na questão partidária e no jogo que já se iniciou e que culminará com as eleições de 2017. Eu acho que a oposição deveria ser mais construtiva, porque essa também sempre foi, por exemplo, a minha visão, deixando em cima da mesa ideias que depois possam ser materializadas, como foi, por exemplo, no meu caso, o orçamento participativo. Dei o pontapé de saída, a Câmara Municipal agarrou na ideia e desenvolveu-a, não é? Uhum. O Presidente da Câmara da Covilhã o atual, já disse que se recandidata em 2017. Aliás, numa recente declaração, sublinhou isso mesmo. O que é que lhe parece? Tem opinião sobre a matéria ou não? Parece-me que ele tem, e daquilo que também publicamente ouvi, tem apoio da estrutura nacional para se candidatar. Um membro do Secretariado Nacional, penso que é Maria Lourdes Rosinha, esteve na Covilhã e foi muito clara nessa matéria, não é? Porque o atual Presidente da Câmara se deve recandidatar e será o candidato do Partido Socialista. E a sua opinião em relação a isso? O que é que lhe parece? Acho que é normal que assim seja. É normal? É bom para a Covilhã que isso aconteça? Paulo, não é... Não estou a perguntar. Eu estou a dizer as palavras. Sim. É normal que assim seja. Uhum. Foi ele que encabeçou a lista do Partido Socialista. Paulo, não conhecemos hoje quais são os outros candidatos. Sim, mas já conhecemos um. É uma pessoa com quem eu tenho uma relação pessoal e de amizade de há longos anos, e que penso que poderá vir a ter condições de fazer mais e de fazer melhor. Uhum. É possível de fazer mais e de fazer melhor. Portanto, se concretizar... Mas isso não depende só dele. Mas eu também já disse que a equipa vai ser remodelada. Pois eu acho isso muito importante para que ele possa precisamente fazer mais e melhor. Ele já disse isso. Se ele o diz, eu não ouvi essas afirmações, não as conheço. Mas estou a dizer, mas se as fez, fê-las e eu concordo integralmente com elas. Uhum. E, portanto, num cenário desses, poderá contar com o seu apoio? Não lhe posso colocar as questões ainda não lhe vou responder ainda essa pergunta, não é? Ainda é muito cedo. Estou-lhe a dizer que estou num período de nojo político e de afastamento. Começou agora o período de nojo, portanto é muito cedo, não é? Comecei agora, o Paulo já me está a perguntar, se vou apoiar e se vou estar com A, com B ou com C, como deve imaginar isso.
é algo que nesta fase nem sequer ainda está na minha cabeça. No contexto regional, o Conselho... Agora não tenha dúvidas é do seguinte, Diga. é que se for o Sr. Presidente tem esse compromisso da minha parte, no que ele entenda necessário, tem os meus contactos, sabe onde estou e aquilo que necessitar e que eu possa ajudar, estarei sempre disponível. Desde que saiu, já foi contactado alguma vez? Não. Já tive várias conversas com o Sr. Presidente em relação a Depois da alguns renúncia. assuntos. É normal e natural. Há um conjunto de dossiês. Só estou a perguntar, Estes certo, dossiês certo. que lhe estive a falar, é natural. O Sr. Presidente já trocámos várias impressões em relação a alguns destes assuntos. E bem, é normal que assim seja, não é? O Conselho de Covilhã e a Covilhã perdeu o protagonismo no contexto regional, ou não? Eu acho que não é só a Covilhã que perdeu o protagonismo. Eu acho que todo o interior tem vindo a perder protagonismo. Mas no caso concreto do Conselho de Covilhã? Eu acho que a Covilhã e o interior têm vindo a perder esse protagonismo, porque há um problema, temos problemas demográficos que nos retiram peso eleitoral, temos um problema que é de mentalidades também, e que tem muito que ver com a forma como os presidentes de Câmara se deviam unir em prol da região e não o fazem, em que cada um tenta realmente amealhar para si. Continuamos nessa senda, não é? Infelizmente, e isso acaba só fragiliza a posição do interior. Acha que, digamos, as CIMs vieram trazer alguma coisa de novo no contexto regional, ou não? Se a CIM fosse uma CIM-Beira interior integrada, provavelmente sim, da forma como está, não. Portanto, não é este, aliás, já o tinha dito, Não é este o modelo. não é este o modelo, não é? Não, claramente que não. Para mim uma CIM faria sentido na Beira Interior, e aí sim, porque era muito mais fácil de reunir as pessoas à mesa e de definir linhas de atuação e de haver entendimentos. Quando temos uma região como a Beira Interior dividida por duas CIMs, acho que não preciso de fazer muito mais comentários. Não? Portanto, vai ter um período de nojo político, vai andar por aí, julgo, não é? Eu moro na Covilhã e vou continuar, desenvolvo a minha atividade profissional em toda a Beira Interior. E, portanto, estou na Mutualista, o seu foco vai vou estar garantidamente por aqui. Não? O seu foco vai ser a associação, é isso? Sim, a Associação Mutualista Covilhanense, onde tenho ainda um conjunto de desafios importantes para... Portanto, é essa a grande aposta. Para traçar. É essa a grande aposta. Sim, já era e continuará a ser. Qual é, para terminarmos, qual é o grande objetivo na associação? É torná-la uma instituição do Conselho e não uma instituição apenas da cidade da Covilhã, uma instituição que tem uma matriz e que tenha uma matriz conhecedora, que todos tenham essa noção, uma matriz muito forte do ponto de vista social, mas também com uma capacidade enorme de responder aos seus associados em áreas como são o caso da saúde, que é a essência e que está na base da criação da Associação de Socorros Mutualista Covilhanense. Eu quis terminar com a associação porque uma das críticas que é feita também por alguns protagonistas é de que o Sr. Doutor esteve ao lado de Vítor Pereira, na Câmara da Covilhã, para também ter, digamos, apoios da autarquia para a própria associação que dirige. Isto corresponde à verdade? Isso são os mesmos que dizem que o líder do MAC está capturado, portanto, nem comento. Não há comentários a fazer? Não. Aliás, a Associação Mutualista Covilhanense, ao longo dos últimos 10 anos, teve 30 mil euros de apoio da Câmara Municipal. Tem agora um protocolo que tem que ver com um programa de emergência social que está a ser desenvolvido e para apoiar também a aquisição de uma viatura, que é uma unidade móvel de saúde, que vai prestar serviços de saúde de forma descentralizada, ou seja, deslocalizada e pelas várias freguesias do município. Portanto, o trabalho e os apoios que são dados e que foram prestados à Mutualista Covilhanense foram devidamente justificados. E deixe-me até dizer-lhe precisamente, pelo facto de ser vereador, mas não só, porque é a minha forma de ver e de gerir aquilo que é as receitas, ou neste caso o investimento que é público, o dinheiro público, tive o cuidado de apresentar a todos os vereadores aquilo que foi o trabalho feito pela Mutualista com os recursos financeiros que a Câmara Municipal nos alocou. E farei o mesmo quando
o atual protocolo terminar, que é no final do ano. Em 2017 terei o cuidado de apresentar o trabalho que foi feito. E apresentar o trabalho não é 2 linhas, é apresentar com detalhe tudo aquilo que foi feito e com os valores correspondentes, para que se perceba que os 30 mil euros que foram dados à mutualista representaram menos de metade do valor que foi gasto pela mutualista na área, neste caso social, e no programa de emergência social de 2014. Tal como terei a oportunidade de demonstrar em 2015 que o protocolo atualmente em vigor foi utilizado, mas foi insuficiente para responder a todas as solicitações que a mutualista tem no dia-a-dia. Terminamos com a política. No seu olhar, na sua opinião, quem é que tem mais possibilidades de vencer a Câmara da Covilhã em 2017? O PS ou o PSD? Eu acho que quem está no poder tem sempre mais possibilidades de renovar o mandato. Está nos livros. Mas é por isso? Só por isso? Porque está no poder? Está nos livros que quem está no poder tem sempre essa vantagem em relação a qualquer outro. Mas também o perde, não é? Mas também se perde, mas é mais difícil, é muito mais difícil. Não, porque se não perdesse, eternizava-se, não é? Mas... Agora, não sei. Eu não sei que PSD é que vamos ter, não sei que candidatos é que vamos ter. Não é? Acha que Carlos Pinto quer ser candidato? Daquilo que lê, daquilo que ouve? Não sei. Não faço a mais mínima ideia. Dr. Nelson Silva, muito obrigado por ter aceito o convite da Rádio Cova da Beira. Como disse, vai andar por aí, nós também. Continuação de um bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.